Vejam, vocês tocaram nos principais pontos que focam no argumento consequencialista. E a princípio, eu quero mencionar para vocês que as minhas palavras aqui não serão no sentido de realizar uma crítica radical ao consequencialismo. Até porque nós não podemos simplesmente nos ver livres do consequencialismo, dos argumentos consequencialistas em direito. Eles estão presentes na nossa realidade e, inclusive, quero lembrá-los que eles foram incluídos na própria lei. Se vocês pegam a lei de introdução às normas do direito brasileiro, né, na minha época era a LIC, né, Lei de Introdução ao Código Civil, lá do Getúlio Vargas, de 1942, salvo engano, alguma coisa assim. Depois, houve a modificação lá pela lei de 2010, salvo engano, e que mudou o nome, né, de Lei de Introdução ao Código Civil para Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. E quando eu era estudante, a gente estudava realmente, não sei se continua tendo na graduação, né, mas a gente estudava, e a minha faculdade era extremamente dogmática, e, portanto, a gente tinha lá, já começava no primeiro ano com direito civil, e direito civil na veia, assim, né? Hoje está tudo mudado, hoje são as propedêuticas, etc e tal, né. Naquela época a gente tinha as propedêuticas meio paralelas, assim, mas o nosso estudo dogmático era muito forte. E não reclamo por isso, pelo contrário, acho que foi ótimo ter uma formação dogmática mais aprofundada, mais forte. Aí no interior do Paraná se teve muita influência da escola de São Paulo e, portanto, vinha, né, os professores eram muito influenciados pelo direito civil e processual civil da USP, da PUC de São Paulo, e isso eu não reclamo não, isso é bom, tá? Isso é bom ter uma boa formação dogmática. Mas eu estava dizendo que a antiga lei de introdução ao Código Civil, agora a lei de introdução às normas do direito brasileiro, ela prevê lá no seu artigo 20, deixa eu abrir aqui, ó, ela prevê lá expressamente, nas esferas administrativa, controladora e judicial, que é o que nos interessa aqui, e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos, sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão. Então, hoje, o consequencialismo, ele é algo que está, inclusive, no ordenamento jurídico, ele está legislado, tá? Se pede ao magistrado que julgue levando em consideração as consequências da sua decisão. Perfeito? É, embora o Cristiano agora falou que deseja ser legislador, né? E naturalmente, como futuro será, ele sabe que o juiz, ele não é alguém que está preparado para construir políticas públicas, ou pelo menos, se não, pode até estar preparado intelectualmente para isso, mas não está legitimado para isso, porque a sua esfera não é a esfera da construção de políticas públicas. Não duvido que talvez o juiz, pela sua formação, pela sua inteligência, pelo seu preparo, ele tenha boas ideias em termos de políticas públicas. E quando eu falo em política pública, consequências das minhas decisões. Veja, o que é a política pública? A política pública é a engenharia de Estado. E nessa engenharia de Estado, nessa construção arquitetônica daquilo que eu pretendo, eu levo em consideração consequências. Então, consequências na saúde pública, consequências na economia, consequências em nas mais diversas áreas do conhecimento da atuação estatal. Perfeito? O juiz pode ter todo esse conhecimento, mas não está legitimado a tanto. Perfeito, perfeito.
Então, é sempre perigoso quando você confere ao magistrado poderes de julgar com vistas às consequências da sua decisão. Até porque talvez ele tenha poucos elementos concretos e empíricos para poder prever, né? Na verdade, eu vou dizer aqui uma coisa para vocês: em matéria moral, em matéria de filosofia moral, todos nós sabemos que é muito difícil prever as consequências dos atos humanos, né? Se não impossível. Essa é uma pretensão que vem das matemáticas, que vem das exatas e que acaba tomando conta da filosofia moral de uma maneira muito forte, né? Um mito da previsibilidade das decisões humanas. Então é aquilo que a gente brinca, um regime político, ele é bom ou ruim? Olha, vai depender. Vai depender da concretude dele, né? A gente nunca pode prever exatamente o que vai ser um regime político, uma opção política. A gente não tem bola de cristal para saber como é que isso vai se comportar na realidade, como é que isso vai gerar impacto. A gente consegue medir o impacto talvez depois, a posteriori, né? Anteriormente é muito difícil de você medir. Eu sempre, nesses meus 25 anos de advocacia criminal, eu já vi várias vezes o Código de Processo Penal, o Código de Processo Civil ser alterado, por exemplo, colocando instrumentais para tentar bloquear recursos, a subida de recursos para os tribunais. E, na verdade, esses instrumentos eles acabam gerando mais recursos para os tribunais. Por quê? Porque o sistema ele se reconstrói de uma maneira para tentar burlar as limitações colocadas. Então, você bloqueia todos os recursos, mas tem o habeas corpus, e aí vira 1 milhão de habeas corpus na STJ, e aí aquilo que era para evitar o abarrotamento dos processos foi criado pensando nas consequências de desafogar o judiciário, acaba virando exatamente o caminho do afogamento. Então, vejam, é muito difícil você prever consequências em termos de filosofia moral. E o direito ele está colocado aí dentro também da filosofia moral. O direito é uma prudência. O direito ele é uma arte. Ele não é uma ciência. É, a ciência no sentido da matemática, daquilo que pode ser previsível. A gente constrói caminhos e escolhe valores. Veja, o direito ele é fundamentalmente valorativo. Lembre-se do que dizia lá o Miguel Reale: o fato, o valor e a norma. Aquela teoria tridimensional do direito que está esquecida, as pessoas é, zombam do Miguel Reale, mas a gente tem que voltar a ele para lembrar dessa estrutura tridimensional. E eu tenho uma opinião do porquê que ele está esquecido. Né? Fato, valor e norma. O direito ele tem essa função e tem essa origem valorativa. Ele é, por consequência, ele por natureza, uma esfera valorativa, e isso desde a antiguidade clássica. Quando Aristóteles dizia que o direito é uma prudência, ele localizava essa prudência dentro do campo da ética. Ele fala dessa prudência na Ética Nicômaco. Por quê? Porque ele entendia que o direito é do campo dos afetos, é do campo dos sentimentos, é do campo daquilo que é construído, da prudência, da difícil arte de construir consensos, tá? Ou pelo menos acordos, de construir a paz social. E isso tudo que eu estou mencionando para vocês, ela não é da ordem das exatas. Não, pelo contrário. Tudo isso é da ordem das inexatas, da inexatidão do espírito humano. É da ordem, como dizia antigamente na época do iluminismo, são ciências do espírito, né? Vejam. E por que que eu estou dizendo isso? Estou dizendo isso porque o consequencialismo ele vai se colocar numa visão de mundo que é muito contemporânea e que está naturalizada hoje entre os juristas e entre no mundo que nós estamos vivendo. Tanto que vocês
colocar essa opinião muito naturalizada aqui hoje. Eu comecei dizendo que não vou fazer aqui uma crítica radical ao consequencialismo, porque é impossível não levar em consideração as consequências no direito. Mas nós também podemos ter e devemos uma atitude crítica de entender as articulações que o consequencialismo possibilita, não é? Ou seja, não vamos aceitar, eu pelo menos vejo assim, né? Claro que vocês têm liberdade para discordar, sem qualquer problema. Eu diria que embora eu entenda que o consequencialismo é uma presença no direito, e citei aqui a lei de introdução, né? Eu prefiro ter um pé atrás, digamos assim. E esse pé atrás, ele deriva do fato de entender a natureza do consequencialismo dentro do direito. É, vejam, deixa eu tentar encontrar aqui o caminho para fazer essa articulação. Existe um livro do Michel Foucault, que eu acho que é um dos livros mais fantásticos dele, e um dos menos conhecidos, que se chama O Nascimento da Biopolítica. O Nascimento da Biopolítica. É um livro, foi naquela hora que a Kátia estava falando, inclusive eu falei assim, eu vou levantar ali, vou pegar um livro, dá licença um pouquinho, né? É porque ela já estava falando e já com a fala dela eu fui lembrando do Foucault, né? E nesse livro, Nascimento da Biopolítica, o Foucault, ele, ele é de uma precisão assim incrível. Eu, durante muito tempo, fiquei longe do Foucault. Eu acho que nos últimos 10 anos eu não li mais Foucault. Eu me afastei dele profundamente. E agora parece que eu estou voltando ao Foucault. É impressionante, sabe? É, às vezes a gente faz esses movimentos, viu? A gente às vezes fica muito tempo longe de um autor, de repente a gente volta a ele. Não sei o que que acontece, mas ultimamente tem acontecido algumas situações que tem me colocado de novo no leito do Foucault, né? E o Foucault, ele vai fazer uma genealogia do direito e da economia política, que é muito interessante nesse livro, para falar do nascimento aquilo que ele vai chamar de governamentabilidade, aquilo que ele vai chamar de biopolítica, controle dos corpos, né? O controle político dos corpos. E ele vai começar mostrando que o direito, na formação dos estados nacionais, ele nasce como a natureza do direito é uma natureza, deixa eu encontrar a palavra correta. Ela é anticíclica, para utilizar uma palavra da economia, inclusive. Anticíclica. Uma política anticíclica em economia política é uma política implementada pelo Estado que vem contra a corrente do mercado. Diz-se que o mercado estabelece seus ciclos de desenvolvimento. O Estado keynesiano, um estado de bem-estar social, é um estado que visa minimizar os impactos deletérios de uma política cíclica, de uma política de livre mercado. Não é novidade para ninguém, eu não preciso fazer grandes argumentações, que ao mercado não interessa leis trabalhistas. Uma lei trabalhista é um obstáculo de mercado. Ao mercado não interessam leis ambientais. A proteção ao meio ambiente atrapalha o livre desenvolvimento do mercado imobiliário, por exemplo, das construções, da obtenção de matéria-prima. Ao mercado não interessa o direito do consumidor. Veja, países democráticos que possuem uma estrutura de bem-estar social, que é uma estrutura voltada à proteção
do seu povo, a proteção das pessoas, a proteção das liberdades, são países que atrapalham o livre desenvolvimento do mercado. Países com pouca proteção das liberdades e dos indivíduos são países mais propensos ao livre desenvolvimento das forças de mercado. Isso me parece algo muito banal. Você, mercado, vai preferir um país como o Brasil, onde para você fazer qualquer coisa você precisa romper uma burocracia, precisa de autorização do Ministério Público, dos órgãos ambientais, dos órgãos trabalhistas. Se você pode estabelecer a tua empresa num país onde nada disso existe? Claro que não. Então, essas leis, elas não são apenas direito, elas são políticas públicas, e políticas públicas anticíclicas, porque elas vêm contra o ciclo do mercado. E o Estado de bem-estar social, portanto, ele é um Estado que visa realizar aquilo que o Aristóteles chamava de justiça distributiva. Sabendo que o mercado é um gerador de riqueza, e é bom que ele gere riqueza, mas o mercado gera riquezas para poucos. O estado de bem-estar social é um instrumento de redistribuição dessas riquezas entre muitos. Ele vai dizer: olha, não nos importa, é importante que o mercado gere riqueza, mas nós não queremos que essa riqueza fique concentrada nas mãos de poucos. Então, nós vamos criar leis, vamos criar políticas anticíclicas, vamos criar instrumentos de redistribuição de riqueza, inclusive o direito tributário, que o Cristiano tão bem estava colocando aqui, né? As questões tributárias, como um instrumento de redistribuição dessa riqueza, para criar equilíbrios. Criar equilíbrios. Então, o Estado, ele pode ser um instrumental de geração de políticas anticíclicas, ou ele pode também ser um instrumento de geração de políticas cíclicas, ou seja, que ajudem o mercado a se desenvolver livremente. Então, quando, por exemplo, no Chile de Pinochet, se trouxe lá os teóricos da escola de Chicago, Milton Friedman, e eles falaram: vamos transformar o Chile no laboratório do liberalismo. O que eles fizeram? Eles destruíram todas as políticas anticíclicas do Estado chileno e criaram a condição de um Estado mínimo que permitisse ao mercado se desenvolver livremente. Isso gera custo social, isso gera custo democrático. Eu quero lembrá-los que o Friedrich von Hayek, que é um dos maiores autores do neoliberalismo, no seu livro Caminho da Servidão, ele diz textualmente, está lá, que a democracia é um obstáculo ao livre desenvolvimento do mercado. Ele diz isso abertamente. Então, na verdade, nós temos que escolher o Estado que nós queremos. Nós queremos um Estado mínimo, que seja um Estado polícia e que vise tão somente conter os indesejáveis do sistema, o refúgio do sistema, porque um sistema de livre mercado ele vai gerar refugos, pobreza, miserabilização. Nós queremos um Estado que seja um Estado de polícia, que tenha como finalidade apenas conter o refúgio do sistema e ser um Estado penal para conter isso, para poder proteger o livre desenvolvimento do mercado. Ou nós queremos um Estado, e aqui é uma opção política, claro, ou nós queremos um Estado previdência, um Estado que tenha a finalidade redistributiva, como dizia Aristóteles, um Estado que tenha a finalidade de minimizar os impactos do livre mercado, que seja um Estado que tenha como função criar um sistema de redistribuição social onde o livre desenvolvimento do mercado não seja um obstáculo à redistribuição de riqueza, mas uma produção de riqueza que possa ser redistribuída entre todos. Então aqui tem uma opção política de base que está colocada.
Nos últimos anos, e vocês que são bem mais jovens que eu ainda vivenciei um mundo onde o keynesianismo ainda era debatido, onde se falava em estado de bem-estar social. A Constituição de 88, ela estabeleceu um estado de bem-estar social. Eu escrevi um livro há mais de 20 anos atrás que se chama Capitalista Coletivo Ideal, o Estado e a Economia na Constituição de 88. Vocês encontrarão aí, talvez, no máximo na estante virtual, porque ele está esgotado há muito tempo. Onde eu sustentava que na Constituição de 88 existe um projeto de desenvolvimento nacional, porque ela é uma Constituição de modelo keynesiano, que cria um estado de bem-estar social mais preocupado com a redistribuição da riqueza do que com o livre desenvolvimento de mercado. Por um lado, isso é bom, e por outro lado, é ruim. É ruim por quê? Porque um país com esses obstáculos, ele tem dificuldade de criar um parque econômico desenvolvido. Mas, por outro lado, você está olhando para as pessoas. Então, tem que fazer essa opção. Tem que fazer essa opção. Agora, de lá para cá, o que, que nós vimos? Nós vimos um avanço do neoliberalismo, nós vimos um avanço de um modelo de Estado liberal que prefere abrir mão de qualquer controle da esfera econômica e, portanto, que vai minimizando a proteção, as proteções anticíclicas que eu mencionei aqui. Então, nós vimos aí nos últimos 20 anos do trabalho sendo minimizada, né? A proteção ambiental sendo minimizada. Nós vemos aí as políticas anticíclicas morrendo, com uma abertura gigantesca para o livre mercado. Ai, vejam. Então, vai prevalecendo cada vez mais uma visão macro e microeconômica de mundo. Tá? E eu comecei falando para vocês exatamente que o direito ele tem esse caráter valorativo, fato-valor enorme. Porque é da natureza do direito, é da natureza do direito que ele seja anticíclico, que ele venha, veja, a ausência de regra interessa para o mercado. A ausência de regras interessa para o mercado. É, eu brinco isso com os abolicionistas, né? Os abolicionistas dizem, quanto menos lei, melhor. Não, isso é o que interessa para o mercado. Quanto menos lei, melhor para o mercado. Porque na ausência de lei, quem é que se estabelece? Quem é que vence a luta? O mais forte. Quem vence a luta quando não tem regra é sempre o mais forte. Você joga para a força a vitória na luta. Quando você cria regras, você tenta com essas regras estabelecer princípios onde o mais fraco, políticas afirmativas, onde o mais fraco ele possa se equiparar, chegar num certo nível de igualdade com o mais forte. É uma igualdade artificial, é uma igualdade criada, é uma igualdade montada, mas que parte de um princípio ético, de uma escolha social. E nessa escolha, eu posso perder dinheiro, mas posso ganhar em outros valores. E, naturalmente, quem opta por esses equilíbrios de igualdade na sociedade está valorizando a dignidade do ser humano, está valorizando o homem, a mulher, o ser humano mais do que a economia. Tudo tem consequência. Tudo tem consequência. Nada é à toa. Quando você faz uma opção, você valoriza um setor e desvaloriza outro. Compensa um setor e descompensa outro. Perfeito. Então, o direito ele nasce com essa finalidade contracíclica. Isso é muito bem expresso no livro que eu mencionei para vocês do Michel Foucault. É, o Michel Foucault ele vai dizer assim, ó,
A segunda observação que eu gostaria de fazer sobre o funcionamento da razão de Estado no século XVII e no início do século XVIII, a consolidação dos Estados nacionais, né, é que, evidentemente, o objeto interior sobre o qual vai se exercer o governo, segundo a razão de Estado, ou, se quiserem, o estado de polícia, e é aqui que interessa para a gente, vejam, é que há um certo número de mecanismos de compensação, esses mecanismos que eu estou mencionando para vocês, vejam, há um certo número de mecanismos de compensação a partir dos quais se vai procurar estabelecer uma linha de demarcação, uma fronteira para esse objetivo ilimitado, que é prescrito ao estado de polícia pela razão de Estado. Ou seja, a razão de Estado, o que é a razão de Estado? É o poder. Razão de Estado é o poder. O Estado é uma estrutura de poder. A sua razão é o exercício do poder. Não existe Estado sem poder, sem exercício de poder. Só que ele vai dizer qual é a limitação que se coloca diante dessa razão de Estado, do exercício livre do poder. E ele fala: o exercício livre do poder vai virar estado de polícia. Se a gente deixar sem regulação, vai virar estado de polícia, esse poder puro e simples. Vai passar o rodo, tá? Aí ele vai dizer que a fronteira para esse objetivo ilimitado do exercício do poder, que é prescrito pelo estado de polícia, ao, e pela razão de Estado, vai ser o direito. Olha só, houve muitas maneiras de buscar limites para a razão de Estado, para o exercício do poder, ao lado da teologia, inclusive. Mas eu gostaria de insistir num outro princípio de limitação da razão do Estado, nessa época, que é o direito. É o direito. Então, o Foucault, ele vai dizer que o direito tem essa natureza de limitação do poder. Ele nasce para limitar o poder. E nasce para limitar o poder, porque se deixar o poder livre, o poder ele pensa com a sua própria cabeça. Ele não pensa com a cabeça da dignidade. Ele não pensa com a cabeça dos direitos humanos. Ele não pensa no bem-estar da população. O poder de Estado, ele se exerce com a sua própria lógica. Olha só que interessante. Ora, quando se desenvolver a partir do século XVI e principalmente no início do século XVII, essa nova racionalidade governamental, o direito vai servir como ponto de apoio para toda pessoa que quiser, de uma maneira ou de outra, limitar essa extensão indefinida de um poder de Estado que toma corpo no estado de polícia. A teoria do direito e as instituições judiciárias vão servir agora não mais como multiplicadoras do poder, mas, ao contrário, como subtratoras do poder real. Então, Foucault está dizendo: o direito nasce para limitar o poder. A quem interessa a ausência de leis? Eu perguntei agora há pouco, né? E eu dizia, para mim, claramente com Foucault, o mercado, o poder, o mais poderoso, ele se interessa pela ausência de regra. Porque quando eu tiro a regra, eu entrego para a força. E se eu sou mais forte, eu me interesso por esse exercício da força. Claro, o direito ele sempre vai tentar estabelecer equilíbrios. Mas o Foucault vai desenvolvendo o seu raciocínio para dizer, portanto, que o direito ele exerceu esse papel até muito recentemente na história da humanidade, como um limitador do poder, como um criador de políticas anticíclicas, como um instrumento para limitar o poder de Estado e para poder colocar direitos humanos, direitos fundamentais, dignidade da pessoa humana. Não é à toa que, quando o Kant vai falar da dignidade como um fim em si mesmo, ele vai falar disso na doutrina do direito, no seu livro Doutrina do Direito.
É na doutrina do direito que ele vai dizer o papel do direito para a construção da dignidade humana. Porque ele tem essa percepção que o poder do Estado tem que ser limitado. O poder de polícia não trabalha pela dignidade. O que vai trabalhar pela dignidade é essa limitação do poder de Estado. Então ele vai dizer que ele vai desenvolvendo o seu raciocínio para dizer que esse lugar, que o direito, com a sua natureza anticíclica, ele foi sendo substituído gradualmente como lugar de, como instrumento de limitação do poder. Eu vou por outro caminho. Ele vai dizer o seguinte: com o avanço do sistema capitalista e principalmente do neoliberalismo, foram se imiscuindo por dentro do direito é, instrumentos da economia, da microeconomia neoliberal, que tiveram a finalidade de, como eu vou dizer, de anular esse potencial do direito como sendo de limitação do poder de Estado. Ou seja, você não aboliu o papel do direito, mas você trouxe elementos para dentro do direito que colocaram o direito para pensar não mais na lógica dos valores, mas sim na lógica da eficiência. Então, o direito, pela sua natureza, ele é valorativo. Ele é valorativo. A economia, ela não é valorativa. A economia é uma ciência que pensa em termos de geração de riqueza. E, qual é a lógica maior da economia? Geração de lucro com minimização de custo. Essa é a lógica econômica. A economia ela pensa em termos de eficiência. O eficiente é diminuir o custo e maximizar o lucro. Agora vejam, essa lógica ela está em contraste com a lógica jurídica. Porque eu posso dizer para vocês o seguinte: está na lógica da maximização do lucro explorar o trabalhador ao máximo. Se eu puder explorar o trabalhador, o meio ambiente, o consumidor ao máximo, eu maximizo o lucro e diminuo o custo. Então, a lógica econômica, levada às suas últimas consequências, deixada por si só, ela admite essa lógica. E é exatamente para limitar essa lógica que eu tenho o direito para dizer não, não pode. Você vai ter que proteger o trabalhador não vai poder fazer hora extra, não vai poder ser explorado, não vai poder ser colocado em situação de risco, condições insalubres, perigosas. Você cria limitações. Então a questão que ele vai colocar é que a economia, ela foi construindo instrumentais para dominar o discurso jurídico. Então foram se miscuindo devagar por dentro do direito esses conceitos, principalmente ligados à eficiência, que é um discurso econômico, por dentro do campo dos valores, que é o discurso do direito. Veja, eu não sei se eu estou sendo claro, mas são duas esferas, cada uma com a sua natureza, cada uma com a sua especificidade. O direito valorativo e a economia eficientista. Eu não estou dizendo que nenhuma nem outra sobrevivem isoladamente. Não é disso que se trata. Eu preciso da economia para poder gerar riqueza. E eu preciso do direito para poder conter o exercício do poder puro e simples. São esferas de conhecimento diferentes, que se eles conseguem se conjugar, conseguem gerar um bom resultado societal. Eu não quero nenhuma isolada nem a outra. Eu quero que elas conversem entre si. Veja, então aí eu vou criar o quê? Eu vou criar os equilíbrios societais, os equilíbrios estatais. Veja. Só que, de repente, mais claro, a economia é muito mais forte que o direito. E ela vai colonizando o discurso dos valores, o discurso do direito, o discurso da limitação do poder de Estado,
para fazer prevalecer, por dentro do direito, argumentos eficientistas. E o argumento consequencialista, ele é uma expressão forte de microeconomia, de eficiência. E quero voltar a repetir. Não estou aqui com isso demonizando pura e simplesmente o argumento consequencialista. Estou tentando compreender a sua forma de atuar por dentro do direito. Então, o poder judiciário, ele foi criado para aplicar o direito. E o direito tem uma natureza valorativa, uma prudência, como dizia Aristóteles. O poder judiciário foi criado, portanto, para ser um instrumental anticíclico, de contenção do poder, de contenção. Eu sempre brinco, o direito penal, quando eu digo lá, artigo 121 do Código Penal, pena de 6 a 12. É 6 a 12, né, Matheus? 6 a 12. Tá travando para vocês também? Tá, professor, mas é 6 a 12. Para mim deu uma travada aqui na tela. 6 a 12. Eu estou dizendo assim, eu estou instrumentalizando o poder de Estado? Estou. Mas também eu estou dizendo que o Estado não pode aplicar a pena de morte, não pode aplicar tortura, não pode aplicar outras penas cruéis ou degradantes. Eu estou dizendo só de 6 a 12 anos de reclusão. Eu estou limitando o poder do Estado. Estou criando uma limitação. Né? Então, veja, quando você coloca os argumentos consequencialistas por dentro do direito, você está dizendo que agora esse judiciário, que foi criado com a finalidade de ser um elemento de contenção do poder, porque o soberano quer judiciário? O soberano não quer judiciário. O soberano, o exercício do poder, quer menos alguém que controle a legalidade das suas atividades. Esse judiciário que foi criado para ser uma contenção do poder de Estado, ele é instrumentalizado com argumentos de eficiência econômica que vem colonizar o direito, que é o território dos valores e da norma, da normatividade, para colocar para ele alguns instrumentais que não passam pelo discurso dos valores, que não passam pelo discurso da ética, que não passam pelo discurso da limitação do poder, mas sim agora da instrumentalização do poder. Então, quando eu disse que eu não concordava com a Kátia, é porque me parece que o discurso da eficiência ele não vai me levar a concluir pelo, é, por aquela conclusão que você trouxe, Kátia. Ah, então vamos levar em consideração a vida do sujeito para absolvê-lo. Eu acho que vai levar para o caminho contrário. Vai instrumentalizar o discurso punitivista do se nós dermos um estímulo societal para o ladrão de que ele pode entrar e fazer um furto de pequeno valor, nós estaremos dando um estímulo para todos os ladrões fazerem isso. Então eu preciso o quê? Punir exemplarmente esse ladrão como uma técnica de prevenção geral, de modo que o argumento acaba reforçando a prevenção geral, que é algo bastante desacreditado em criminologia, mas que é utilizado de uma maneira muito forte pelo poder. O poder ele quer dar exemplos. Vejam vocês que na teoria penal, hoje, vai prevalecendo cada vez mais o finalismo de Welsel no direito penal, ele vai perdendo cada vez mais espaço para o funcionalismo de Roxin e de Jacobs. E na versão de Jacobs, na versão mais forte de Jacobs, o funcionalismo ele é baseado exatamente na prevenção geral. Por quê? Numa prevenção geral negativa. Porque tem-se a visão de que o sujeito que viola a norma, ele enfraquece os vínculos normativos da sociedade com o direito. Então você precisa punir não pela conduta praticada ou pelo resultado. O causalismo dizia, é o desvalor do resultado. O finalismo vai dizer, é o desvalor da conduta. Para o funcionalismo de Jacobs,
isso não tem validade. A questão do resultado da conduta, o desvalor, olha, voltamos à questão dos valores. O desvalor da conduta e o desvalor do resultado são pouco importantes. O que importa é punir com a finalidade de reforçar o sentimento de obediência à norma do Estado. Então vejam que na visão do funcionalismo de Jacobs, ele tem uma, uma, uma pegada extremamente autoritária. Autoritária. Enquanto o finalismo, quando ele estabeleceu que o direito deveria se preocupar com o desvalor da conduta, ele estava se apegando a um caráter ontológico do crime. Qual é o caráter ontológico do crime? Que todo crime é uma conduta. E é a conduta que eu tenho que desvalorar. Tanto que a gente aprendeu lá na faculdade, né? Direito penal da conduta, direito penal do autor. Né? Então, o próprio pensamento de Jacobs, no direito penal do inimigo, no funcionalismo jacobiano, que é um funcionalismo que visa punir para reforçar o sentimento de obediência à norma, ele é um argumento consequencialista. É um argumento de microeconomia. Eu não puno pelo valor da conduta. O valor não interessa mais. O valor fica abolido. Eu puno com a finalidade de gerar uma utilidade social, um utilitarismo social. Qual utilidade social? A utilidade de gerar o reforço dos outros à norma em virtude da punição deste. Immanuel Kant disse que as coisas têm valores, o homem tem dignidade, e que eu não posso utilizar o homem como um meio para atingir um fim, porque eu estaria eliminando a sua dignidade e lhe conferindo um valor. Vejam. Então, eu preciso compreender aqui, né, essa delimitação. O direito é o campo dos valores, da normatividade, da contenção do poder de Estado. A economia é um campo que pensa numa lógica diferente. Eu não estou demonizando a economia aqui. Não estou demonizando, mas estou mostrando que ela tem um pensamento diferente do direito. Senão, seria a mesma coisa. E que ela vai emprestar para o direito a sua visão de mundo, a sua visão eficientista de mundo. Então, hoje, o que nós estamos dizendo? Que o magistrado, inclusive está na lei de introdução ao direito brasileiro, ele deve levar em consideração critérios de eficiência na aplicação da sentença judicial. Ou seja, em bom português, resumidamente, ele tem que pensar economicamente na aplicação do direito. Mas pensar economicamente na aplicação do direito é minimizar o seu aspecto valorativo. Então, é a vitória da economia por dentro do direito. É a vitória do pensamento econômico por dentro do pensamento jurídico. Vejam, é, esse pensamento ficando expresso de uma maneira muito forte num documento técnico do Banco Mundial, que é o documento técnico número 319. Número 319. Coloquem aí depois no Google, documento técnico 319 do Banco Mundial, que foi o documento que foi construído orientando a reforma dos poderes judiciários da América Latina e que influenciou a emenda 45 no Brasil e que influenciou depois o Código de Processo Civil e que influenciou as grandes transformações que nós tivemos no Poder Judiciário nos últimos 25 anos. Tá? E nesse documento técnico do Banco Mundial se dizia que o sistema judiciário na América Latina era um sistema judiciário que gerava insegurança de mercado. A preocupação deles não era as pessoas,
Não era a segurança das pessoas, era a segurança de mercado. Nesse documento técnico está expressa essa opinião. O Poder Judiciário está gerando insegurança. É por isso que os mercados desconfiam da América Latina. Nós precisamos criar reformas judiciais que transformem os judiciários latino-americanos em judiciários mais previsíveis, em judiciários que tenham, que sejam mais previsíveis, que confiram mais segurança jurídica para o mercado. Então aí vão entrar instrumentais como súmulas vinculantes, como sistema de precedentes e muitas outras coisas. E veja, eu sou muito a favor, tá, de um sistema de precedentes vinculantes. Quero deixar isso claro para vocês. Mas a entrada desses instrumentais no Brasil se deu pela via de uma tentativa de previsibilidade de mercado, não de melhoria das condições das pessoas, tá? O que interessou aqui foi isso. O Banco Mundial deixou muito claro essa opinião e ele não precisaria mentir, né? A opinião do Banco Mundial é essa, ponto. E o Brasil comprou essa ideia, tá? Trouxe para. E os argumentos consequencialistas, eles acabam adentrando por esse viés. O viés de uma colonização do direito pelo argumento eficientista. Então eu vejo, por exemplo, o Cristiano, ele tentou trazer aqui um aspecto ético. O Matheus também, a Kátia, todos trouxeram aqui, não é? Mas, no final de contas, aquilo que o Cristiano chamou de um consequencialismo jurídico, um consequencialismo político, todo esse consequencialismo, ele acaba sendo uma forma econômica de pensar, microeconômica de pensar. O que domina no consequencialismo não é o argumento dos valores, que é o argumento jurídico. É por isso que eu falei, Kátia, eu discordo da conclusão que você está trazendo. Por quê? Porque ela pegou o argumento de microeconomia do consequencialismo e, na resposta que ela deu, ela trouxe um argumento que é valorativo. Então, na verdade, ela não pensou com a cabeça do consequencialista, ela pensou com a cabeça do valorativo. Ela pensou com a cabeça do jurista, que ela é. Então é por isso que eu vejo que teve um defeito teve um defeito de dedução, um problema no método aplicado. Ela pegou uma premissa, ela pegou uma premissa, mas concluiu não a partir dessa premissa. Ela concluiu a partir de uma premissa que está na cabeça dela, não da premissa que ela estava trabalhando. Porque se eu for aplicar o argumento consequencialista e tirar dele, deduzir do argumento consequencialista uma conclusão, não me parece que aquela conclusão que ela tirou é a mais lógica. Me parece que aquela conclusão que ela trouxe é a conclusão mais lógica da cabeça do jurista, de quem está pensando no terreno dos valores. Então eu vou levar em consideração a questão da pessoa, não é? Veja, você está pensando com a cabeça do jurista, uma cabeça preocupada com valores. E o argumento consequencialista, ele não está pensando em valores, ele está pensando em eficiência da norma, consequências de eficiência. Tá? Eu acho que é aí, talvez, que quando eu falei, olha, alguma coisa não bateu aí para mim. Porque para mim, essa dedução era uma premissa. O problema não é que está errado o pensamento, mas é que é uma premissa equivocada ou um resultado equivocado para uma premissa, né, que foi adotada. Né? Então percebam, é mais ou menos nesse sentido. O próprio Foucault ele vai dizer, portanto, que o direito no iluminismo ele era um critério de veridição. Essa palavra é muito difícil, mas muito interessante. Um critério de veridição. Então, no iluminismo, só é verdadeiro aquilo que passa pelo crivo do direito. Então, o direito é um critério de veridição. Mas hoje ele vai dizer que com essa colonização do direito pelo discurso da economia política, da microeconomia, na verdade, o direito deixou de
discurso de veridição. Quem hoje ocupa o lugar do discurso de veridição? A economia. Só é verdadeiro, não é o que é bem valorado. Hoje, o que é verdadeiro é o que gera eficiência social. Então, Cristiano, é claro que o tributarista ele está pensando, como você muito bem colocou, em questões de eficiência. Porque o tributarista ele está lidando com contas públicas. Claro, a questão é econômica. Eu estou falando do budget, eu estou falando do orçamento estatal. É claro que o tributarista ele vai pensar na lógica econômica, mas por ser jurista, ele não tem como escapar a certos princípios jurídicos valorativos que estão colocados no direito tributário, de tipicidade, de previsibilidade, de realização de condutas geradoras, de fatos geradores. Ele está preso nessa lógica. Ele está preso nessa lógica. E é por isso que me possibilita, inclusive, existir um direito tributário, advogados tributários, tribunais tributários que vão julgar, não é, se dentro dessa eficiência que o poder público estabeleceu como sua meta, de que é a obtenção de riqueza, se estão sendo respeitados certos direitos fundamentais do cidadão. Agora, o juiz ele tem que estar pensando nessa lógica. O executivo ele já está realizando o seu projeto de eficiência de arrecadação tributária. Ele já está fazendo isso. Ele não precisa de mim, eu, juiz, para arrecadar. Ele já tem os instrumentais arrecadatórios dele. Eu estou aqui para poder ver se está sendo respeitado um mínimo de parâmetros, como acontece no juiz das garantias no direito penal. O Estado já tem o Ministério Público e a polícia para investigar. Eu, juiz das garantias, eu estou aqui, inclusive se deu, não juiz das eficiências, se deu juiz das garantias, esse é o nome. Eu estou aqui para garantir que o réu não vai ser violado por essas esferas do Estado de polícia, por essas esferas da investigação criminal. Pelo menos na teoria, né? Pelo menos na teoria. Eu estou aqui para garantir. O juiz tributarista também. Eu estou aqui para garantir que o sujeito tá, porque o Estado ele quer o quê? Ele quer arrecadar. E nessa sanha arrecadatória, se ele puder, ele passa por cima. A gente sabe aí que o Estado ele lança o tributo e esse tipo contesta aí, procura um advogado, se vira, tá? Eu vou cobrar e ponto. Você que se defenda. Então o poder quando ele quer se exercitar, o seu desejo de se exercitar, nesse desejo de se exercitar, ele é ilimitado. Então eu preciso ter um judiciário, eu preciso ter um direito que possa fazer a contenção, que possa criar os canais de contenção. O Zaffaroni, né, aquela figura que ele utiliza, né, de que o sistema é uma barragem, né, uma barragem toda furada, está vazando água por todo lado, e o sistema jurídico está tentando colocar a mão para conter esse vazamento. É, e essa metáfora é bacana por isso, porque assim, a gente sabe tá vazando para todo lado, e a gente está tentando com as mãos, né, segurar a força do poder, né, a força que esse poder tem, mas ainda assim tem que ser feito, né, tem que ser feito. Então, eu hoje, inclusive, já teve uma época que eu era muito contrário ao argumento consequencialista. Hoje eu já eu admito com uma, digamos, de maneira parcimoniosa, né? E o que eu queria trazer para vocês não é uma visão absolutamente contrária do consequencialismo, mas uma tentativa de compreendermos o consequencialismo dentro do que ele é. Ele é um argumento econômico. Ele é um argumento de ordem microeconômica,
que foi inserido dentro do campo dos valores, dentro do campo do direito, que é o campo dos princípios, que é o campo da contenção do poder. E permite para o juiz, vejam, até mesmo anular muitas vezes o valor que está na norma em nome de uma consequência, em nome de uma eficiência. Então, não é incomum que no Supremo Tribunal Federal, você, com um argumento consequencialista, você acabe eliminando um direito fundamental. O ministro Fux sabe fazer isso de uma maneira assim incrível, extremamente eficiente. O Barroso sabe fazer isso de uma maneira muito eficiente. Vou voltar aqui ao exemplo clássico que eu sempre dou do acórdão relatado pelo ministro Barroso, que no Supremo Tribunal Federal considerou crime o não recolhimento declarado de ICMS pelo empresariado nacional, com um argumento consequencialista. Então, veja, você tem o princípio da legalidade, da anterioridade da lei penal. Você tem as diferenças clássicas entre o que é uma dívida civil uma dívida, e um crime. O sujeito declarou o ICMS ali. Declarou, ele não recolheu. Então, o que o Barroso fez? Ele matou tudo com um argumento consequencialista em uma frase. Ele disse: olha, se a gente não criminalizar essa conduta aqui, a gente vai estar dando um estímulo para o empresariado brasileiro não recolher. E isso diminui o budget estatal. Inclusive, nós vivemos disso, nós, judiciário, que precisamos de recursos. Então, a partir de hoje, vai ser crime. Até hoje, até hoje era considerado dívida civil, agora vai ser crime. Ele trouxe um argumento consequencialista de 2 linhas e matou toda a questão. Só que, por debaixo desse argumento consequencialista, se elimina o devido, se elimina a legalidade, a tipicidade, a lesividade. Vários valores colocados pelo ordenamento jurídico foram mortos com o argumento consequencialista. Foram mortos. Então, a gente espera do judiciário que ele seja exatamente a esfera que vai colocar os valores acima das consequências. Se esperava. Porque agora, depois do documento 319 do Banco Mundial e da reforma do Poder Judiciário brasileiro, nós estamos vendo o quê? Nós estamos vendo que o judiciário foi convencido que ele não deve ser o contentor do poder de polícia e do poder de Estado. Ele deve ser um colaborador desse poder. E muitas vezes ele deixa de fazer o discurso dos valores para aderir ao poder de Estado e fazer o discurso das consequências. Então, nós somos aliados mesmo. Nós somos isso aí. Nós fazemos parte desse poder e nós estamos juntos. Se nós pudermos utilizar o argumento consequencialista para melhorar a dinâmica do poder, a gente usa. A gente usa. A gente coloca isso à disposição. Então, é claro que eu não sou um romântico, né? Eu não acho que nós vamos voltar aos tempos áureos do iluminismo, onde o direito foi concebido como uma contenção pura e simples do poder de Estado, nem o judiciário como sendo a última trincheira de defesa dos direitos fundamentais. Me parece que isso não existe mais. Parece que a gente não vai voltar a esse tempo. E por isso que eu disse para vocês que eu não estou aqui colocando uma opinião, é, digamos, de total aversão ao consequencialismo. Eu entendo a sua importância, entendo, mas como professor e na nossa disciplina, que é uma disciplina aqui de doutorado, né? Nós precisamos tentar aqui, pelo menos, ponderar as origens, as consequências da entrada desses argumentos de microeconomia por dentro do direito e como eles geram impacto e pelo menos tentar compreender as suas articulações. Né?
Ou seja, aquela história, né? Eu não posso acender uma vela para Deus, outra para o diabo. Ou posso aprender ou posso aprender a rezar para os dois. Pelo menos nós vamos tentar compreender aqui a qual, a qual senhor nós estamos servindo, né? Me parece que a economia serve a um certo tipo de senhorio e o direito serve a um outro tipo de senhorio. Às vezes, a economia domina, às vezes o direito domina. Segundo Foucault, o reinado do direito já não existe mais. Hoje nós estamos vivendo no reinado da economia. E a economia já imiscuiu seus instrumentais por dentro do direito. E esses instrumentais permitem que o judiciário anule, elimine ou minimize valores jurídicos clássicos, como, por exemplo, os direitos fundamentais, em nome de discursos de eficiência micro e macroeconômica, né? Que possam aí estar no horizonte das suas decisões. Mas é exatamente, vocês foram no ponto, é isso mesmo, tá? Vocês expuseram de uma maneira muito precisa o que é o consequencialismo. Vocês captaram o que é o consequencialismo. Talvez eu discorde um pouco nas consequências que vocês deram. Talvez eu acho que vocês pintaram com um pouco, uma tinta muito bonitinha, de arco-íris aí o consequencialismo, né? É, e volto a repetir, não sem demonizar, mas tentando compreender como que ele se articula dentro do ordenamento, como ele mostra a sua cara, né? Eu tenho aqui o meu orientado, o Jonatas, vocês conhecem, acho que ele é de uma turma anterior a de vocês, ele está escrevendo a tese dele, inclusive fui eu que indiquei esse tema para ele, né? Argumentos consequencialistas no direito processual penal brasileiro. Então, ele vai levantar decisões judiciais onde exatamente se minimizou aspectos valorativos do em nome de argumentos consequencialistas. Tá bem interessante o trabalho dele, tá muito bacana. E ele vai trabalhar, e eu já disse para ele, olha, muito importante trabalhar começando com uma comparação entre o finalismo e o funcionalismo, finalismo veuseniano e o funcionalismo jacobiano, para mostrar exatamente como que nós temos aqui dois discursos super diferentes. O finalismo jacobiano, o finalismo veuseniano, um pensamento ligado à ontologia da conduta. E por ser a ontologia da conduta, preocupado com os valores de dignidade da pessoa humana. Só é punível aquele que pratica uma conduta e eu só posso valorar a partir daquela conduta. Ou de um funcionalismo jacobiano que não se preocupa com a ontologia da conduta humana, abandona qualquer tentativa de valoração para se apegar a um critério de prevenção geral. Importante é punir com a finalidade de reforçar o sentimento societal de obediência à norma. Isso é dito pelo Jacobs abertamente, é o fundamento da sua teoria da pena. O fundamento da teoria da pena jacobiana. Então, ele não se preocupa. Não existe qualquer preocupação de punir pela conduta, de punir pelo dolo, de punir pelo que se fez, pelo desvalor da conduta. Se preocupa. Então, por um lado, se volta ao desvalor do resultado, uma vez que tem um resultado. Esse resultado é o que autoriza que eu puna com a finalidade de reforçar o sentimento moral de obediência à norma e, portanto, com uma natureza de prevenção geral muito perigosa, né? Me parece extremamente autoritário. Sei lá, acho que eu falei bastante, até mais do que devia, mas é perfeito, perfeito. É algo que nós temos que enfrentar no nosso cotidiano, mas temos que enfrentar, me parece, com um espírito crítico, né? Não engolindo totalmente o argumento,
mas também não o demonizando absolutamente, já que nós vamos ter que conviver com ele de agora em diante. Já estamos convivendo. Talvez, não sei se vocês já tinham percebido, né, mas a partir dessa aula, principalmente, dessa leitura, acho que vocês sempre estarão ligados agora à questão dos argumentos consequencialistas nas decisões judiciais com as quais vocês se depararam.